Então adore, celebre ao Deus da vida, que tem nos sustentado em meio a tanto caos, tanta confusão. Estamos aqui, amém? Então já é um motivo para adorar e louvar o Senhor, né? Então se proponha nessa noite, não deixe que nada distraia a sua atenção, nada te roube esse momento que é dele, seu, de intimidade. E com muita alegria vamos desde já entregar nas mãos do Senhor este culto, adoração. Que Ele venha nos encher, que venha encher este lugar, que venha encher o povo de alegria, né, da adoração, que venha nos incendiar nessa noite, amém? Para que nós possamos sair daqui e ter uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Pai amado, aqui estamos para te adorar, te bendizer, te dar louvores, declarar que Tu és santo, maravilhoso, majestoso, não há outro senão o Senhor. Tu és o único e verdadeiro Deus que servimos e adoramos. E nesta noite nós nos propomos agora te dar glória, louvores e levantar um altar de adoração ao Teu nome, Senhor. Receba este culto, receba o louvor que sai dos nossos lábios, que suba até o Teu trono como um cheiro suave e agradável a Ti. E que ao som deste louvor, Senhor, todas as cadeias se quebrem, que vidas sejam libertas, salvas, e do povo se alegre na Tua presença. Enche as nossas vidas, enche este lugar com a Tua glória. Em nome de Jesus, entregamos tudo a Ti. Em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia. Adoremos ao Senhor. Nós estamos completamente apaixonados pelo Senhor Jesus e vamos expressar isso através do nosso louvor e da nossa adoração, amém. Eu estou completamente apaixonado por Ti. Eu estou completamente apaixonado por Jesus. Eu estou completamente apaixonado por Ti. Eu estou completamente apaixonado por Jesus. Quando estou em Tua presença, dá vontade de pular. Quando estou em Tua presença, dá vontade de dançar, dá vontade de correr, dá vontade de gritar. Que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E agora ninguém vai me segurar. E agora ninguém vai me agarrar, porque eu vou adorar. Eu estou completamente apaixonado por Ti. Eu estou completamente apaixonado por Jesus. Eu estou completamente apaixonado por Ti. Eu estou completamente apaixonado por Jesus. Vamos fazer melhor agora, vamos lá. Quando estou em Tua presença, dá vontade de pular. Quando estou em Tua presença, dá vontade de dançar, dá vontade de correr, dá vontade de tão gritar. Que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E agora ninguém vai me segurar. E agora ninguém vai me agarrar, porque eu vou adorar. Eu estou completamente apaixonado por Ti. Eu estou completamente apaixonado por Jesus. Eu estou completamente apaixonado
por ti. Eu estou completamente apaixonado por Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos adorar o nosso Senhor, louvar o nosso Senhor, independente das circunstâncias. Sempre mais e mais. Te adoramos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Oh, Deus, te amamos, Jesus. Queremos te louvar, Senhor. Quero Louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais, mais. Quero servir-te, sempre mais, mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais, mais. Quero amar-te, sempre mais, mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Não importa como nós estamos. Amém, queridos? Glória a Deus. As aves do céu cantam para Ele. E nós também, como criaturas especiais de Deus, devemos estar cantando, adorando ao Senhor. Mas também a gente está aqui para adorar o Senhor com nossos dízimos e com as nossas ofertas. A palavra de Deus diz que ninguém deve comparecer perante Ele com suas mãos vazias, porque
Adorar o Senhor também é contribuir com a obra dele. E a igreja, ela sobrevive dos dízimos e das ofertas. Então você que trouxe seu dízimo e sua oferta nesta noite, você pode estar trazendo a gasofilácio enquanto os irmãos vão estar cantando e adorando o Senhor. Mas primeiro eu quero orar pela sua vida. Você que não trouxe o seu dízimo, você que não teve como ofertar nessa noite, mas também você está aqui para ofertar a sua vida, para entregar o seu coração ao Senhor. Nessa noite, você que está nos vendo por esta transmissão, você também possa aí na sua casa entregar o seu coração ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede. Te agradecemos pela chuva que cai. Te agradecemos, ó Deus, pelo pão, ó Deus, que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Deus, pelo amor que o Senhor derramou nos nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, pela graça do Senhor que nos alcançou. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor ofertou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, para que eu e todos esses amados que estão aqui nessa noite pudesse estar aqui dizendo que nós estamos aqui para te adorar, para te bendizer. Por isso, ó Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, ó Deus, e recebe os nossos dízimos e as nossas ofertas, e fazemos ao Senhor com todo o nosso coração. Pai, abençoa, ó Deus, cada ofertante, cada dizimista, que o Senhor prospere a casa de cada um, prospere, ó Deus, a sua semente, o seu trabalho, ó Deus, a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos. Ó Deus, nós decretamos a bênção do Senhor sobre cada vida, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto os irmãos estão cantando, aqueles irmãos que fizeram seus dízimos e as suas ofertas, tragam até o gasofilácio. Santo, santo é o nome do nosso Deus. Eu venho te dizer nessa noite que eu não sei pelo momento que você está passando. Se por acaso você está passando pelo vale ou pelo deserto, mas eu venho te dizer nessa noite que dependente do momento que você está vivendo na sua vida, tem tudo a ver com Ele. Ele é quem te sustenta. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Independente do momento que você está passando, é o amor dele que vai te sustentar. Busque a Ele, é Ele que vai te dar a direção, é Ele que é seu socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. E como diz a palavra do Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua mão está comigo. A fidelidade do Senhor é o nosso escudo protetor. Então creia que tudo tem a ver com Ele. Então lance sobre Ele nessa noite a sua ansiedade, a sua preocupação, os seus medos, porque Ele vai te sustentar. Aleluia. Aquele amor, o amor do sangue derramado na cruz do Calvário, que te comprou. E creia que o Espírito Santo de Deus mora em você, porque o Senhor não é Deus de fazer visita, mas é Deus de fazer morada. E Ele nunca te deixa sozinho. Tem tudo a ver com Ele, tudo a ver com Ele. Aleluia. É para ti, Senhor, que o nosso viver seja para ti, Pai. Que o nosso respirar te louve, que o nosso falar te ouve, que o nosso cantar te louve, que o nosso tocar te louve, que o nosso pensar te louve, que o nosso sentir te louve. Tudo é para ti, Senhor. Receba, Deus. Aleluia. Aleluia. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que pode.
sei que o seu amor é pra Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que eu posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. a cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, O teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aleluia! Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Adorado, majestoso, glorificado, exaltado Deus.
Pai, te adoramos, Senhor, por este momento contigo. É aqui que nós queremos estar na tua presença, te adorando, te glorificando. Tu és santo e não há outro como o Senhor. Pai, te louvamos, te bendizemos, porque tudo é teu, tudo está nas tuas mãos. A ti consagramos, entregamos, confiamos tudo ao Senhor. A nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, nossos projetos, todo este ano, o nosso governo, a nossa igreja, nossos irmãos e tudo que temos, Senhor, nós colocamos no teu altar e santificamos ao Senhor. Pai, continua a nos falar, Senhor. Continua a nos falar, Jesus. Abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos e continua a nos alimentar pela tua palavra agora, em nome de Jesus. Fala, Senhor. Fica à vontade entre nós. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, podem sentar. Estamos aqui para adorar ao Senhor na beleza da santidade do Senhor. Irmãos, os irmãos sabem que nós estamos fazendo uma parceria com a Igreja Batista Aliança Eterna. E o pastor Elton está enviando, como prometeu aos irmãos, um casal para nos ajudar nesta obra. Então eu quero chamar aqui à frente o irmão Marcos Rocha, a irmã Giane e a pequenina, que eu ainda não lembro do nome dela. Isso aí, vem cá, amados. Tem um microfone aqui. Amados, esse casal, eles vai estar aqui para nos ajudar. Eles estão vindo lá de Manhuaçu, aquela terra boa de Minas. Então ele está aqui para nos ajudar. Nós estamos conversando. Depois nós vamos sentar com os irmãos para a gente fazer os planejamentos, para que a gente possa avançar neste ano de 2021. E eles vão estar cantando e adorando ao Senhor. Depois estarei pregando a palavra do Senhor. Aleluia, amém? Amém? Paz seja com todos vocês. Que delícia, né? Quando chegamos de Manhuaçu, o pastor Elton lançou pra gente esse desafio. E o mais interessante é que a palavra do Senhor diz que antes mesmo que ele faça qualquer coisa, ele avisa aos seus. E antes de chegarmos aqui em Belo Horizonte, eu falava com o Marcos assim: quando a gente voltar para BH, eu vou chegar no pastor Elton e vou falar com ele assim: pastor Elton, me envia para uma igreja onde precisa. Porque às vezes temos irmãos que já estão tão cheios, já tem tanto poder de Deus, mas ficam sentados no banco esperando não sei o que. Fala com o irmão que está do seu lado assim: olha, ativa. Fala com ele, ativa. O Senhor esse ano, Ele vai te usar. Ele vai te pegar. E ai de você se rejeitar o chamado. E eu queria que você ficasse em pé mais um pouquinho. Você pode ficar em pé? Prometo que vai ser rapidinho, não vai nem doer. E com base em tudo que o Senhor tem feito, já bem no início desse ano, eu quero cantar com você um hino que diz que eu quero viver algo novo. Você quer viver algo novo na sua vida esse ano? Se você quer, eu quero que você levante a sua mão assim acima da sua cabeça e diga assim: eu quero viver algo novo nesse ano de 2021. Oh, aleluia! Oh, queremos viver. Vem nos visitar, Deus. Vem nos visitar hoje aqui. Se você sabe, eu quero que você canta aí, vai. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Então levanta sua mão aí, vai lá, quero ver. Eu quero
viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Então canta comigo, vem me visitar hoje aqui. Me ajuda com as palmas aí, vai, assim ó. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Então levanta a sua mão de vencedor e cante. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Faz meu coração arder de novo. Manda fora todo medo e vai, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz o meu coração arder, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, 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 Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero ouvir a sua voz, você pode dizer isso, vai. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Incendeia, incendeia. Aumenta o som da sua voz aí e diga, vai. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Desça mais uma vez. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero ouvir você declarar, vai lá, igreja. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Só aqueles que querem, recebem aí e aplaudam o nome do Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Poder sentar. Amados, nós acabamos de cantar. Precisamos receber algo novo. Mas para que possamos receber algo novo, a palavra de hoje tem o seguinte tema: esquecimento
e prosperidade. Vamos falar, gente? Esquecimento e prosperidade. Queridos, essas duas palavras são elementos fundamentais para viver esse algo novo, para viver esse ano novo. Esse ano que nós já sabemos como terminou, nós sabemos como começou, mas não sabemos como vai terminar. Então nós precisamos desses dois elementos, eles são fundamentais. E os irmãos devem perguntar, mas por que prosperidade, esquecimento e prosperidade? Parece que um não tem nada a ver com o outro. Mas os irmãos vão ver que sim, porque alguém teve que passar por esse processo desse esquecimento, esquecer das coisas que para trás ficam e prosperar nas coisas que estão diante dele. Então, a nossa caminhada nessa noite vai falar sobre isso: esquecimento e prosperidade, elementos fundamentais para viver o ano novo. A nossa palavra de hoje está baseada em Gênesis 41 e alguns versículos também de alguns capítulos de Gênesis. Nós vamos falar hoje da história de José. É história bastante conhecida, os irmãos conhecem a história de José. E José foi esse cara que teve que usar esses dois elementos, tanto o esquecimento quanto a prosperidade, para que algo novo, que algo totalmente inesperado acontecesse na vida dele. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 41, versículo 50. Gênesis 41, versículo 50. A minha tradução é um pouco diferente da dos irmãos, mas os irmãos fiquem tranquilos que a mensagem é a mesma. Gênesis 41, 50. Amém, queridos? Antes de começarem os anos de fome, presta bem atenção nessa leitura, queridos. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com sua mulher. Agora 51. O primeiro, José deu o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e também da saudade da casa de meu pai. Vou repetir. Manassés significa Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a saudade da casa do meu pai. 52. Ao segundo filho, chamou Efraim. O primeiro filho, Manassés. O segundo filho, Efraim. Porque ele disse: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Irmãos, presta atenção nestas duas, tanto em uma situação quanto na outra. No primeiro, Manassés significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Agora ele diz, Efraim quer dizer Deus me fez prosperar na terra onde eu estive sofrendo. A história de José, meus irmãos, é uma história muito conhecida. E é interessante que José, ele marca esse novo momento da vida dele, colocando nome significativo nos seus filhos. Às vezes, irmãos, eu fico olhando as pessoas que põem um nome nos seus filhos, que muitas vezes não tem muito significado. Porque tem um artista que põe depois um nome de tal, aí um nome muito assim, difícil até de falar, mas José, ele teve essa inspiração de Deus, porque quando ele olhava para Manassés, ele dizia, esse aqui é o símbolo do esquecimento. Quando ele olhava para Efraim, ele dizia, esse me faz ver a prosperidade em que estou hoje. Quando você olha para os seus filhos, o que é que faz você lembrar? Esquecer ou prosperidade?
Então, Manassés, os irmãos que não sabia isso, vão estar sabendo que Manassés significa esquecimento. Efraim significa prosperidade. José, queridos, como nós estamos ao vivo, tem algumas pessoas que ainda não conhecem a história de José, mas José foi aquele cara que, desde a sua adolescência, ele enfrentou sofrimentos. José era um dos últimos filhos de Jacó, um dos patriarcas de Israel, e desde que ele estava na sua adolescência, ele começou a ter sonhos. E quando José começou a contar os seus sonhos para os seus irmãos, para o seu pai, para a sua mãe, aquilo trouxe um inconveniente naquela família. Queridos, muitas vezes, quando um da família tem um sonho, e que esse sonho, ele é um sonho de estar em autoridade sobre os demais da família, isso traz inquietação. E o texto diz que os irmãos dele não gostaram daqueles sonhos que José teve, porque ele sonhava que a lua e 11 estrelas estavam curvadas diante dele. E ele não gostaram desse sonho. E o texto diz lá em Gênesis, na história de José, que os irmãos deles começaram a odiá-lo por causa dos seus sonhos. Ah, queridos, quantas vezes, quando você tem um sonho de algo novo, um sonho de fazer prosperar, as pessoas muitas vezes não concordam com seus sonhos, as pessoas têm inveja dos seus sonhos. Muitas vezes você tem um sonho e você fica para você mesmo, porque você tem medo de contar os seus sonhos para as pessoas e elas não entenderem os seus sonhos. Então José foi e contou para os seus irmãos, e os seus irmãos começaram a odiá-lo. E um dia, o Jacó mandou José levar um lanche e também ver como estavam os seus outros filhos, porque eles estavam tomando conta do rebanho em um lugar afastado. E quando José chega lá, todo alegre, todo feliz para ir encontrar os seus irmãos maquinaram jogar José em um poço seco. E o pobre do José, quando ele chega ali, que vai abraçar os seus irmãos tira aquela túnica bonita que o pai deu para ele, que também era um dos objetivos do ódio, e joga José lá naquele buraco, e ali fica, eles sentaram para comer e deixaram o seu irmão lá naquele buraco. E aí a consciência de um deles começou a doer, e eles falaram assim: olha, nós não podemos deixar o nosso irmão nesse buraco. E de repente eles viram a solução. Uma caravana de midianitas que eles eram comerciantes, fazia o comércio até o Egito, e eles comerciavam todo tipo de mercadoria, inclusive escravos. E então eles viram ali uma maneira de se livrar daquele sonhador e também ganhar um dinheirinho. E por que não? E aí venderam o seu irmão como escravo para o Egito. E quando José chega do Egito, José era um príncipe, e agora ele se torna escravo. Amados, o pastor Elton pegou aqui, uns domingos atrás, que ele falou que muitas vezes a vida da gente, para que aconteça o milagre, para que aconteça a prosperidade, é preciso passar pelo processo. Deus deu sonhos para José, mas não falou para ele que teria que ter todo um processo para que ele chegasse nos seus sonhos. Sabe por que muitas vezes a gente desiste dos nossos sonhos? Porque nós queremos que o nosso sonho seja realizado, mas não estamos dispostos a passar pelo processo. Nós queremos que o milagre, o sonho aconteça rapidamente, mas nós não estamos dispostos a passar pelo processo. E então José ali é vendido como escravo, ele é vendido para o general principal da casa de Faraó, um homem chamado Potifar. E ali aquele rapaz com aproximadamente 17 anos, ele fica ali como escravo. Mas acontece que José
ele nunca deixou. Esse é um dos segredos de prosperar. É você não deixar, nunca deixar, que mesmo em meio aos seus sofrimentos, você venha se abater. Você venha entregar os pontos. Mesmo em meio ao sofrimento. Esse é o grande segredo, irmãos. Para ser um vitorioso. Para ter a vitória dos nossos sonhos. É você não se deixar abater no processo que leva a esse sonho. Então José chegou ali, ele começou a ver que as finanças de Potifar estavam meio bagunçadas. E ele começou a organizar, colocar tudo em ordem. E ele começou a realizar tudo. E a casa de Faraó, de Potifar, começou a prosperar. Quando você lê o versículo... daqui a pouco nós vamos ler, que fala assim que José começou a prosperar na casa de Potifar. E a casa de Potifar começou a prosperar. Potifar começou a enriquecer e Deus abençoou, prosperou José, porque e abençoou também Potifar. Então, queridos, quais os elementos José usou para esquecer os seus sofrimentos? Quais foram os elementos? Vamos ver alguns. Quando você vai lá em Tiago, capítulo 1, versículo 28, o evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo que ele fizer. Se ele não esquece da lei de Deus, do projeto de Deus para a sua vida, do seu compromisso com Deus, o texto diz que Deus vai abençoar em tudo que essa pessoa fizer. E foi isso que aconteceu com José. José chegou ali no Egito, numa terra estranha, cheia de ídolos, cheia de idolatria. E Potifar colocou ele como um escravo, um líder ali na casa dele. José poderia agora se envolver com as coisas do Egito. Mas José ficou firme, fiel ao seu Deus. E aí ele prosperou. Esse é o segredo de prosperar, meus irmãos. Mesmo na terra do lugar de sofrimento, como ele falou ali, mesmo no lugar de sofrimento, Deus fez prosperar. Uma outra coisa que José nos ensina nessa noite é que nós precisamos mudar essa mentalidade. Quando nós estamos sendo escravo de alguma coisa, a nossa mente se submete à escravidão. Você sabe que a pior escravidão não é aquela que você faz com trabalho forçado, aquilo que as pessoas te obrigam a você fazer. Sabe qual é a pior escravidão que o ser humano pode ter? Escravidão da mente. Quando você se deixa a sua mente se escravizar, por causa do sofrimento que você está passando, por causa da luta que você está passando, você agora é um escravo de fato. E José não permitiu, mesmo sendo escravo, ter uma mentalidade de escravo. Esse é o segredo, irmãos, para prosperar. Você pode estar sendo obrigado a fazer alguma coisa. Você pode estar sendo obrigado, forçado a fazer alguma coisa que você não quer. Mas a sua mente tem que estar acima disso. Porque você é livre. Porque você serve a um Deus livre. Você serve a um Deus livre. Então a sua mente não pode ficar escravizada. Então, queridos, Romanos capítulo 12 diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Sabe como é que você vai ter sua vida transformada, meu amado? Quando você mudar a sua mente. Quando você deixar de ter uma mente de escravo. Quando você quer ter uma mente da Gabriela, síndrome da Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, me fizeram assim, eu vou ser sempre assim. Não.
Romanos 12:2 diz: não vos amoldeis, na tradução dos irmãos está assim: não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos. Essa palavra transformar aqui de Romanos, ela diz que é a mesma coisa de uma metamorfose. É você mudar de uma situação para outra. E aí a borboleta, ela entra, a lagarta, ela entra no casulo e ela se transforma depois de um processo, ela se transforma em uma linda borboleta. É uma metamorfose. Queridos, nós não podemos, mesmo que o mundo está aí, querendo nos escravizar, querendo ditar a regra, querendo dizer como é que você deve se vestir, querendo dizer como é que você deve andar, quais são a sua cultura, mesmo que o mundo te diga isso, mesmo que lá no seu trabalho você tenha que realmente fazer algo que você não está muito a fim de fazer, mas nunca deixe que a sua mente seja escravizada. José não permitiu que sua mente fosse escravizada. Então, Paulo diz: e assim vocês vão conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, José conseguiu experimentar essas três vontades de Deus: a perfeita, a boa, a agradável e a perfeita. E Deus fez ele prosperar, mesmo vivendo na escravidão, mesmo sendo levado para um lugar em que ele não queria ir. Deus fez prosperar, porque José nunca entregou os pontos. Terceiro lugar, você precisa lançar sobre Deus. Lançar sobre Deus a sua ansiedade. Se você quer prosperar num terreno inimigo, numa terra de sofrimento, você precisa lançar a sua ansiedade sobre Deus. 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele, Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Lança sobre ele essa ansiedade, essa angústia, essa dor, esse sofrimento. Lança sobre Deus. Sabe por quê? Porque ele lá na cruz, quando Jesus Cristo morreu, ele levou sobre si nossas enfermidades, nossas angústias, nossas dores, nossos sofrimentos. Ele levou sobre si. Lança sobre ele, deixa Deus te curar. E José fez isso. José lançou toda a sua dor, toda a sua revolta, todo o seu sofrimento, ele lançou sobre Deus. E Deus cuidou de José. E em quarto lugar, se queremos realmente deixar esse sofrimento lá na terra do esquecimento, precisamos perdoar. Perdoar aqueles que causaram dor. Aqueles que têm te causado dor, você precisa perdoar. Mateus 6,14 diz: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam, o Pai de vocês que está no céu também perdoará você. José perdoou seus irmãos desde o dia em que ele chegou na casa de Potifar. Os irmãos estavam no encontro de José com seus irmãos. Seus irmãos ficou tudo apreensivo. Ele agora é o todo-poderoso do Egito. Ele vai nos matar. Mas José já tinha perdoado eles. E José tem um entendimento dessa dor que aqueles irmãos dele fez a ele. E ele disse: olha, não foi vocês que me mandaram para cá, foi o Senhor. Irmãos, isso é perdão. Isso é maravilhoso. Quando você lê isso nas páginas bíblicas, quando José disse para os seus irmãos: vocês pensam que foi vocês que me mandaram para cá? Não, foi Deus. Sabe para quê? Para preservar a vida do meu povo. Irmãos, você não está entendendo isso? Será que José era do outro mundo? Será que José era um ET? Não, José era de carne e osso. É tanto que ele diz que Manassés
significa esquecer do seu sofrimento ainda na terra do sofrimento. José não saiu do Egito para esquecer a dor, a tragédia que aconteceu na sua vida. Meu irmão, você não precisa sair do lugar onde você está para você esquecer o que as pessoas fizeram e estão fazendo na sua vida. Você não precisa sair desse lugar, porque quando o perdão acontece no coração, nós esquecemos tudo aquilo que as pessoas fizeram contra nós. Efésios 4:32. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns com os outros, perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. José, queridos, ali na casa de Potifar, ele foi bom com todos. Ele poderia dizer assim: esses caras me escravizou, eu não vou cair, não vou fazer nada. Não, mas José se empenhou, e aí Deus prosperou. Então, o Paulo está dizendo aos Efésios, e a nós também, que precisamos ser bons e atenciosos uns com os outros, perdoando uns aos outros, porque Deus nos perdoou. O perdão de Deus na nossa vida está condicionado ao perdão que nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E aí, queridos, a outra palavra que José usou, Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez prosperar. E como é que Deus fez José prosperar na terra de sofrimento? Gênesis 41:52 diz: ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. O que Deus quer? Prosperar. Gênesis 39:2 diz assim: o Senhor estava com José. Gênesis 39:2 diz: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Queridos, você consegue imaginar como é que Deus estava com José e ele naquela terra de sofrimento? Tem muita gente que tem uma ideia romântica de Deus, de que se você entregou a sua vida para Deus, você não quer sofrer mais. É claro que nós não queremos sofrer, mas Jesus disse: no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci e vós vencereis. Então, deixamos essa ideia romântica de que crente não passa por tribulação. Aliás, crente é quem mais passa por tribulação, porque o crente vive uma guerra todos os dias contra o pecado, contra o mal, contra o mundo, contra as pessoas que querem ver essas pessoas destruídas. Então, José tinha essa consciência de que Deus estava com ele. E aí, ele foi morar na casa de Potifar. Ele foi ser um escravo de excelência. Capítulo 39, versículo 3 diz assim: quando este, Potifar, percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar, e tudo o que ele realizava agradou-se de José, tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou tudo ao seu cuidado, a sua casa e tudo o que possuía. Queridos, olha que coisa interessante isso aqui. Às vezes, queridos, nós vamos para um lugar e a gente amaldiçoa aquele lugar, amaldiçoa aquele trabalho, amaldiçoa aquela situação que você está vivendo ali. Mas José não. José, por como ele não tinha uma mentalidade de escravo, ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Eis aí o segredo. Não importa se você está no estado de sofrimento ou se você está no estado de bonança, faça o que Deus quer que você faça.
E aí você vai ver o que é que vai acontecer. Agora, se você fica murmurando, se você fica blasfemando, se você fica jogando a culpa dos outros, você não vai prosperar. E nem vai esquecer o sofrimento que as pessoas causam. O texto diz que quando Potifar viu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar, em tudo que José tocava, dava certo. Prosperidade aqui, queridos, não é dinheiro. José trabalhava de graça para aquele povo, porque era escravo. Escravo não tem salário. Prosperar significa você crescer diante de uma situação. Então, Potifar disse assim: esse cara é o cara, caiu aqui na minha casa, olha, toma conta de tudo que é meu, não quero, só não toca da minha mulher. Eu não quero saber de nada. Olha o próximo versículo, 39, 4 e 5. Potifar deixou aos seus cuidados sua casa, lhe confiou tudo o que possuía, todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Você está entendendo aqui, irmãos? Isso é profundo, irmãos. Deus abençoou a casa do ímpio porque estava o servo dele lá. Deus vai abençoar o trabalho do ímpio porque você está lá, meu irmão. Deus vai abençoar a fazenda do ímpio porque ele não tem nada a ver com aquele ímpio, ele tem a ver com você. O compromisso de Deus é com você. E é por isso que nós temos que tirar essa mente de escravo. Tem pessoas que no seu trabalho trabalham pela misericórdia. Ele chega de manhã e ele já quer doido que dê o final do dia para ele ir embora. Vai no banheiro 300 vezes por dia e fica ali mocegando, enquanto que muitos outros estão lá trabalhando. Ele fica ali, porque ele não concorda com o salário, ele acha que o salário é ímpio, ele acha que tudo está errado, e ele dá um péssimo exemplo para os seus colegas e para o seu patrão. Se você aceitou aquele salário, você tem que honrar, porque Deus vai prosperar o ímpio por sua causa. O texto termina dizendo que tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo, prosperou. Você consegue entender isso, irmãos? Nenhum gado de Potifar morria, não tinha peste, as plantações não tinham estrago, tudo funcionava. E José coordenando, as senhas do banco de Potifar, estava tudo na mão de José. Potifar não sabia mais das senhas, quanto dinheiro ele tinha. Irmãos, José tinha tudo para pegar aquele malote de dinheiro e mas fazia tudo de graça. Gênesis 41 e 42. E Faraó prosseguiu dizendo, queridos, aí, como o diabo ele nunca desiste de perseguir aquele que tem a mente de Cristo, aquele que está debaixo da unção e da obediência de Deus. Os irmãos conhecem a história que a mulher de Potifar apaixonou-se por José. Quando Satanás viu que não conseguia vencer José pela corrupção, pelo roubo, e que José fazia tudo com a maior boa vontade do mundo, ele disse: eu tenho que pegar outra coisa, eu tenho que pegar José pela humanidade dele. Um jovem, forte, másculo, cheio de vigor. E aí aquela mulher super bonita começa todos os dias dizendo: José, deita comigo. E José disse: não, você é a mulher do meu patrão. Ele colocou tudo na minha mão, menos você. E aquela mulher todos os dias, e José dizia não. Todos os dias José dizia não para aquela mulher. Esse é o remédio para fugir, irmãos, da prostituição, do adultério, de você cair na armadilha sexual.
É você dizer não, é você fugir o tempo todo. E chegou um dia que aquela mulher tão desesperada, usada pelo demônio, José foi lá levar alguma coisa no quarto e aquela mulher agarrou José e disse: agora você vai deitar comigo. E José larga a sua túnica na mão daquela mulher e foge. E aí aquela mulher, ela tem assim, quando ela não consegue, mulher má, né? Quando ela não consegue os seus desígnios, ela inventa um tanto de coisa. E aquela mulher inventou que José a assediou. Esse negócio do assédio hoje está, né? Estava vendo umas propagandas na televisão. Hoje tem assédio moral, assédio espiritual, assédio social, assédio de tudo quanto é jeito. Então, hoje os homens de agora têm que vigiar muito mais do que José naquela época. Porque qualquer coisa que você faz, que a mulher não gosta, é assédio. E é interessante isso, sim, tem que ter, porque o mundo é mau. As leis têm que ser cada dia mais fortes para proteger as mulheres. Tá certo. Então, José preferiu pagar o preço. E aquela mulher gritou: ele me abusou, ele queria me abusar. E aí o que é que acontece com o coitado de José? Porque não cedeu. Para ele seria a melhor coisa. Ele já era o homem, segundo homem na casa de Potifar. E ali com o aval daquela mulher, sendo amante daquela mulher, estava tudo certinho para o mundo. Mas para um servo de Deus, não. E aí aquela mulher chama o marido, e o marido agora, aquele ingrato, mesmo José prosperando ele em tudo, ele não levou em consideração a palavra de José, ele não acreditou na palavra de José, acreditou na palavra da sua mulher, e ali José foi jogado novamente na prisão. E José passa ali quase 30 anos naquela prisão. Mas quando chegou na prisão, José também foi lá. Deus estava com José na prisão. Deus estava com José na escravidão. Deus estava com José na prisão. E o texto diz que ali na prisão, o carcereiro, o chefe daquela penitenciária, botou José para tomar conta dos outros presos. Ou seja, o cara era líder. Em qualquer lugar que ele chegava, ele era um líder. O líder, irmãos, é aquele que não espera que tenha alguém que mande ele fazer o que ele tem que fazer. O líder, ele faz independente de que alguém está mandando ou de que alguém está obrigando. E José começou a organizar os presos, cuidava da ferida dos presos. E ali chegou 2 presos que eram da alta corte de Faraó. E ali, aqueles homens tiveram um sonho. E José interpretou o sonho daqueles 2 homens. E como José interpretou o sonho, aconteceu. Aqueles homens foram libertos, só que um morreu e o outro foi lá. Quando aquele outro estava saindo da prisão, José pediu: olhe, peça por mim ao rei, não aguento mais ficar nessa prisão. Fala com ele que eu sou inocente, eu fui acusado inocentemente. Conte a minha história para o rei. Só que o cara chegou lá, esqueceu de José. Mas um dia, Faraó tem um sonho. Um sonho que o incomodou demais. Ele chamou todos os seus especialistas em sonhos, seus astrólogos, seus intérpretes. Ninguém pôde decifrar o sonho de Faraó. E Faraó ficou muito ruim. E aí o copeiro do rei lembrou de José. Queridos, olha que lição que a gente aprende. José queria que o copeiro chegasse lá e falasse logo para ele, para Faraó. Mas tudo tem um processo. Porque se o copeiro de Faraó chegasse e falasse assim: tem um preso lá chamado José que pediu para você ter pena dele. O Faraó não ia nem olhar para isso. Agora, quando o Faraó estava no aperto, quando disse que tinha um homem na prisão que poderia interpretar os sonhos do rei, aí claro que o rei mandou buscá-lo. Irmãos, tudo tem o tempo certo de Deus agir.
Há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de abraçar, tempo de afastar. Tempo de paz, tempo de guerra. Há um tempo. O tempo é de Deus. O tempo de Deus é Kairos, não é Cronos. E no tempo de Deus, quando o faraó tem aquele sonho, ele manda buscar José. E José interpreta os sonhos. Sonho das 7 vacas magras, das 7 espigas magras, secas. E quando José termina de interpretar aquele sonho, convenceu a faraó, olha o que é que faraó faz. Irmãos, até a prisão, José estava na fase do esquecer. Quando ele chega aqui agora, quando ele sai daquela prisão e vai para o palácio de faraó, chegou o tempo da prosperidade. E o texto diz em Gênesis 41 e 42. E faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Irmãos, não era mais da casa de Potifar, era o comando de toda a terra do Egito. Você está entendendo esse processo? Muitas vezes você acha que Deus, qualquer coisinha pequena, e porque Deus não fez? Deus quer fazer coisa grande, muito maior, mas muito maior do que você pensa. Muito maior, irmãos. Ah, Deus não me deu aquele tênis, Deus não me deu aquele trabalho. Espera, Deus tem algo maior, é no tempo dele. Fica firme, obedece, seja fiel. E você vai ver o que é que Deus faz, porque Ele prometeu que Ele faria coisas maiores, grandes, que a gente nem imagina. E Deus quer fazer isso com qualquer um daqueles que obedecem a Ele. Então, quando o faraó diz, quem é que pode conduzir todo esse processo? Porque José não só interpretou o sonho de faraó, mas ele também deu um planejamento. Ele disse, faraó, sabe, vai ter 7 anos de fome, então faz o seguinte, estoca agora. Processo simples. Estocar na escassez para comer, estocar na bonança para comer na escassez. Simples. E aí faraó chama os seus conselheiros, olhou todos eles ali, mas quem é que pode conduzir esse plano astronômico, esse plano grandioso? E aí faraó disse, é você. Você é o autor do plano, você nos deu como a gente resolver o problema da nossa economia, você vai ser o nosso ministro da economia. Amém, queridos? Puro, simples. José não pediu nada. O faraó reconheceu que diante dele estava o maior homem do Egito, depois dele. E o texto diz, e faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel, o anel de Selá, e colocou no dedo de José, mandou vestir de linho fino, e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Irmãos, você está entendendo isso aqui? Você está entendendo isso aqui, irmãos? Antes José tinha uma corrente de escravo no seu pescoço. Agora ele tem uma corrente de rei. Irmãos, isso é sério. Isso não foi só para José, é para você, é para mim, é para nós. É para nós. José, o faraó tirou o anel dele. E tirou a corrente, o símbolo do poderio de faraó, e colocou naquele escravo recém-saído da prisão. E parou por aí? Não. Olha o versículo 43 e 44. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando, abram caminho, para que passe o segundo homem mais poderoso do Egito. Você está entendendo? Você entendeu essa palavra, irmãos?
Há poucos dias aquele homem estava na prisão. Agora o homem estava sendo aclamado pela multidão. Os arautos iam na frente, ele na segunda carruagem, em uma, ele em outra, na segunda carruagem. É como se fosse o carro do presidente e o carro do vice-presidente. E eles andando naquelas ruas, e o arauto gritava: abra o caminho para o segundo homem mais poderoso do Egito, Aspenates. Paneia foi o nome que ele recebeu agora como um homem egípcio, e não mais como escravo. Esquecimento e prosperidade. Se você quer, meu irmão, minha irmã, que algo novo aconteça realmente na sua vida neste ano de 2021, com toda essa pandemia que está aí, com toda essa situação contrária, esqueça do sofrimento que for causado a você. Esqueça do sofrimento do ano de 2020. Esqueça de tudo aquilo que foi terrível para a sua vida. Esqueça isso. Porque Deus quer fazer você prosperar. Manassés, Efraim. Essas são as duas palavras que estão na sua vida diante de Deus hoje. Esquecer do passado, esquecer das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de você. José agora não via mais a cisterna em que ele foi jogado. Os seus irmãos vendendo ele com dinheiro, sendo acusado de ter assediado a esposa de Potifar, jogado naquela prisão. Tudo isso tinha chegado lá no esquecimento, estava lá no esquecimento. Porque agora o que é que José via? Olhava para ele aquela roupa bonita, aquele anel bonito no dedo, as pessoas aclamando o grande José do Egito. Queridos, quando você continua lendo a história de José, nós não temos tempo para isso. Mas quando José colocou em prática o plano, houve fome naquela terra, sim, houve. Mas o Egito, o texto diz lá, havia fome em toda a terra, mas no Egito tinha prosperidade. Irmãos, aonde você estiver, se você estiver firme diante de Deus, vai ter prosperidade. Na terra, na nação de José, tinha fome, porque José não estava lá. Tinha Jacó, sim. Tinha os irmãos de José, sim. Mas Deus tinha preparado José para aquele momento. Deus sabia que ia haver aquela grande fome. E se ele não mandasse José para o Egito para preparar, para que o povo de Israel não desaparecesse, que a nação de Israel prosseguisse. E os irmãos conhecem a história que Jacó mandou seus filhos comprar trigo no Egito. E lá, toda aquela história, conheceu os irmãos. E agora, depois de tudo, José se dá a conhecer, se revela para os seus irmãos e manda buscar o seu pai. E agora eles vão viver na melhor terra do Egito. Irmãos, José disse para os seus irmãos: foi para essa ocasião que o Senhor me trouxe para cá, para cuidar da minha nação, para cuidar do meu povo. Irmão, você está disposto a sacrificar a sua vida pela sua nação, pela sua igreja? Tem gente que não está disposto a sacrificar nem pelos seus filhos. José abriu mão de toda a sua juventude para cumprir um propósito que Deus tinha na vida dele, fazer com que a sua nação tivesse comida no tempo da escassez. E quando Jacó, muitos anos, estava já bem velhinho, cego,
chegou a hora de Jacó dar a bênção para os seus filhos. E Jacó ali chamou seus filhos, e depois entra José com os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E quando José chega com seus 2 filhos, Jacó pergunta: quem são esses? E aí José fala aquela palavra que nós lemos no início: esses são os meus filhos que Deus me deu. Manassés, Deus me fez esquecer de todo o sofrimento nesta terra. Efraim, Deus me fez prosperar, passado e presente. Estava diante de José. E agora acontece uma coisa extraordinária, se você continua lendo o capítulo 49 de Gênesis. Jacó pega os 2 filhos de José e coloca a mão trocada na cabeça de um e na cabeça do outro. E José correu e descruzou a mão do pai dele. O primogênito é Manassés, o outro é Efraim. Ele falou: não, é assim mesmo. Vocês não têm uma ideia, a bênção de Jacó. Porque Manassés era o primogênito, mas ele não teria a bênção da aliança. Olha que coisa interessante. Porque Manassés significava esquecimento. Ele não podia ter a bênção da aliança, da continuidade da nação de Israel. Efraim sim. Então Manassés recebeu a bênção de filho de Jacó. Efraim recebeu a bênção da aliança de Israel. Muitos tempos depois, Israel se dividiu em 10 e 2 tribos. As 10 tribos de Israel foi comandada pela tribo de Efraim. Olha a bênção aí da aliança. As 2 tribos, Judá e Benjamim. Queridos, o processo, ele é muitas vezes dolorido. Nós temos que pensar que nós não estamos aqui, meus irmãos, para viver aqui. Nós estamos num processo para ir para a eternidade. O nosso lugar não é aqui. Deus está nos deixando aqui para passar por todo esse sofrimento, porque já tem preparado um lugar. Jesus foi preparar para nós. João 14:6. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mas ele diz: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, vença, meu filho, e você vai estar comigo no paraíso. Irmãos, não espere que tudo vai ser 1000 maravilhas aqui na sua vida, porque o seu lugar não é aqui. O seu lugar é na eternidade com Ele. Mas para isso você precisa se submeter ao processo. Não é reclamando, não é fugindo, não é blasfemando contra Deus, não é esfriando na obra do Senhor. Nada disso pode deixar você passar por esse processo. Você precisa enfrentar todos esses sofrimentos. Manassés, Efraim, esquecimento, prosperidade. Qual desses 2 você vai levar hoje na sua vida, no seu coração? Você precisa fazer isso. Se você quer chegar lá, você chegando lá, junto com Jesus, pelas ruas de ouro, e os anjos aplaudindo você, como vitorioso, que esqueceu dos seus sofrimentos, e agora você está na terra da prosperidade. Essa é a palavra que Deus tem para você. Esquecer e prosperar, para que você tenha um ano maravilhoso na sua vida. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar, agradecendo a Deus e colocando, queridos,
Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Passe por um momento de reflexão. Ao chegar na sua casa, amanhã, antes de você dormir, talvez você está reclamando. Você hoje reclamou o dia todo, porque as coisas não foram do jeito que você quer. Você passou o ano reclamando. Mas você não chegou ao ponto de ser traído pelos seus próprios irmãos. Você não foi vendido como escravo. José teve a sua infância roubada. Mas aquele homem nunca desistiu do seu alvo. Seu alvo era Deus. Mudaram o nome dele, mas ele nunca mudou a sua identidade. A sua mente nunca foi uma mente de escravo. José perdoou. José não ficou com raiva dos seus irmãos. Precisa passar por todos esses processos. Se você quer chegar naquele dia e receber aquele bem-vindo do meu Pai, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino dos céus que está preparado desde a fundação do mundo. Queridos, isso é sério. Vá para casa hoje. Vá para casa agora. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de religião, eu não estou falando nada, eu estou falando da sua vida com Deus. Eu estou falando de como está hoje a sua vida com Deus. Como é que está a sua espiritualidade nesse momento? Como é que está a sua vida ministerial nesse momento? Aquilo que Deus deu para você fazer, colocou na sua mão com um privilégio de servir na obra dele, como é que está você? Esqueça daquilo que te faz sofrer. Mesmo nessa terra de sofrimento, esqueça disso. Esteja com Manassés na sua mente, no seu coração. Esteja com Efraim na sua mente, no seu coração. Pai, Paizinho, Pai de amor, Pai de imensa bondade. Ó Deus, quando nós passamos por essa história de José, ó Deus, a gente vê como esse processo muitas vezes é dolorido, causa muita dor, causa muito sofrimento, Senhor. Mas muitas vezes nós não entendemos que nós estamos nos lugares para prosperar, para abençoar a vida de pessoas e não para amaldiçoar, mesmo aquelas que nos ferem, mesmo aquelas que nos faz mal. Senhor, eu quero entender esse processo, Senhor. E eu espero, Senhor, que o Senhor esteja tocando no coração de pessoas aqui, tantos que estão aqui, quantos que estão nos vendo por esta live. Ó Espírito Santo, faz-nos entender esse processo que José passou. Como ele passou por todo esse processo sem pecar, sem errar, sem desviar, Senhor, dos teus caminhos e dos seus propósitos. Ó Deus, nós queremos ser fortalecidos no nosso interior. Espírito Santo de Deus nos fortalece no nosso espírito. Ó Deus, para que a gente não fraqueje diante do primeiro sofrimento, do primeiro obstáculo. Ó Deus, nos perdoa, ó Deus, porque temos perdido muito tempo, quando o Senhor tem tantas coisas para nós. Ó Deus, nessa noite nos faz esquecer, Senhor, dos sofrimentos do passado, das angústias, das pessoas que nos fizeram sofrer, das pessoas que nos magoaram, das pessoas que nos machucaram. Faz-nos esquecer isso, Senhor,
Porque senão todos os dias nós acordamos bebendo desse veneno chamado angústia, chamado dor, chamado ódio, chamado decepção. E nós não crescemos, ó Deus. E nós não prosperamos, Senhor. Nós passamos anos e anos e a nossa vida vai diminuindo. Nós nos afastamos mais do Senhor. Nós nos afastamos, ó Deus, da Tua obra. Ó Senhor, faz-nos esquecer desse dia, dos sofrimentos, ó Deus, daqueles que nos causaram dor. Paizinho, Pai de amor, nós queremos esquecer. Mas Pai, faz-nos prosperar, Senhor. Faz prosperar, Senhor, a nossa vida, o nosso ministério, ó Deus. Faz-nos prosperar, Senhor. Ó Deus, não é para nós, mas para o Teu reino. Porque a prosperidade não é dinheiro, Senhor. A prosperidade no Teu reino não é dinheiro. A prosperidade é você estar disposto a servir. Mesmo aqueles que nos escravizam, mesmo aqueles que nos odeiam, mesmo aquele que nos faz mal, nós estamos aqui para servir, Senhor. Essa é a verdade. E é isso que nós precisamos sair daqui nessa noite, Senhor. Ó Deus, faz isso em nós. Cura nossas feridas, Senhor. Toca, ó Deus, nas nossas enfermidades, nas nossas angústias, nas nossas decepções, ó Deus. Nos liberta, Senhor, para que possamos prosperar, mesmo nessa terra de sofrimento, mesmo nesse mundo contagiado pelo pecado, mesmo nesse mundo cheio de tantas coisas ruins, mas faz-nos prosperar aqui, para que possamos receber o galardão lá na terra prometida. Obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor colocaste no nosso coração nessa noite. Obrigado, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa fazer aquilo que eu não posso fazer. Ó Deus, que é introduzir essa mensagem no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te faça esquecer e prosperar neste ano de 2021. Recebe essa bênção aí, irmãos? Amém? Glória a Deus. Então vamos cantar em nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Depois de uma palavra abençoada dessa, maravilhosa, gente, aleluia. Eu te convido em nome de Jesus a tomar essa decisão de verdade. Porque vir aqui na casa do Senhor todos os domingos, né? Infelizmente nós não estamos podendo reunir durante a semana. Mas é muito gostoso adorar o Senhor aqui com nossos irmãos. Mas lembre-se que a adoração e a servidão é diariamente. É todos os minutos, todos os segundos da nossa vida. Tem que ser uma oferta viva ao Senhor a cada segundo da sua vida, em nome de Jesus. Decida nesse instante. Igual foi dito na pregação, é uma questão de decisão. Decida servi-lo. Servi-lo em nome de Jesus, sem se preocupar com o que passou, os sofrimentos, com o que está por vir. Porque a caminhada com o Senhor às vezes é realmente doída, é sofrida. Mas creia que até mesmo como o Senhor sustentou lá Josué na prisão, Ele vai te honrar. Ele vai te sustentar. Então decida e se renda. Se renda ao Senhor Jesus, porque eu creio que tudo isso que a humanidade tem passado não foi por acaso, mas pode ter sido um aviso da última chance. Eu creio que o Senhor já está despertando, está tentando despertar você e toda a nação. Então não fique adormecido, não. Desperta, igreja, desperta. Se renda, se prostre, viva para o Senhor. Que o seu viver seja para exaltar o nome do Senhor. Se prostre em nome de Jesus, se oferte para o Senhor. Que a sua vida seja uma oferta viva ao Senhor todos os dias. Não se permita passar por tudo isso em vão, não. Que em nome de Jesus, que seja chegado ao nosso coração a verdadeira intenção do coração do Pai. Nós temos passado por tudo isso, porque pode ser a nossa última chance. Aleluia. Porque tudo isso vai valer a pena. Vai
valer a pena quando o Senhor Jesus voltar. Quando nós possamos ouvir as trombetas soarem e os céus se abrirem. E nós podemos contemplar a face do nosso Senhor Jesus. Tudo isso vai valer a pena. Aleluia. Oh Jesus, receba a nossa adoração, Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero Estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o teu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida
Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a presença de cada um que esteve conosco aqui nessa noite. E no próximo domingo, você que não pôde estar presente conosco, venha cultuar a Deus aqui neste lugar, presencialmente. Você que está nos acompanhando no Facebook, no Instagram, no YouTube, que em nome de Jesus, no próximo domingo, você possa estar conosco aqui. Amém? E que nós possamos ir para os nossos lares guardados e amparados pela santa mão do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe. Aleluia.